sua busca pessoal, através de formação e de oração e conexão com o Espírito Santo, a gente precisa ser como Jesus, a gente precisa agir como Jesus, a gente precisa pensar como Jesus. Essa música que a gente estava cantando, estava falando, teve uma hora que eu falei com vocês aqui, que o Espírito Santo, ele precisa agir no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir, para a gente poder ser mesmo uma testemunha viva de Jesus Cristo. Eu quero que, quando vocês pensem nisso, evangelizar sempre. Não fica tentando convencer ninguém a ser católico, a ser cristão, não é nada disso, gente, sabe? Não fica convencendo ninguém a mudar de religião, ser de religião. Isso gera atrito, confusão. Não é essa a ideia que a gente quer passar aqui, não. A ideia é fazer o bem. O cristão, ele precisa ser manso e humilde de coração. Humildade. Não fica se achando o dono da verdade, não fica se achando melhor que os outros, não é esse o caminho. O cristão, ele faz o bem, ele ajuda qualquer pessoa que ele puder ajudar, independentemente de religião, etnia, cor da pele, ou qualquer coisa que quiser imaginar. Se eu tenho uma oportunidade de fazer o bem, eu faço bem. E esse bem, às vezes, é um sorriso, é uma palavra de acolhida, sabe, é uma simpatia, só ser simpático. Então, assim, pegar muito forte para vocês, que o cristianismo, ele não é só estar no grupo, eu não sou cristã na hora que eu estou na igreja, que eu estou no grupo, eu preciso ser todo dia, toda hora, em todos os lugares, eu preciso ter uma atitude muito construtiva, sabe, comigo mesmo e com os outros. Talvez semana que vem, que vai ser um encontro que eu vou conversar com vocês sobre estrutura de grupo de oração, e depois que eu não vou mais para o grupo, como é que vai ser? A gente pode entrar um pouquinho mais nesse pensamento, estudar um pouco das virtudes, frutos do Espírito Santo, algumas ferramentas aí que a gente tem que ajudam a gente a encontrar um caminho mais seguro de como caminhar e sendo uma boa pessoa, como caminhar sendo uma pessoa que busca as virtudes cristãs de verdade. A gente volta nesse assunto. Hoje nós vamos falar, primeiramente, aqui, ó, dom de ciência, ou palavra de ciência, ou palavra de conhecimento. Continuando o nosso estudo dos 9 carismas, vocês lembram que todos os carismas lá estão 1 Coríntios, capítulo 14, tá? Capítulo 12, 13, 14, estão falando dos carismas. Antes de eu entrar especificamente no dom de ciências, eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Quem está com a Bíblia, gente, abre no 1 Coríntios 12. Eu estou sentindo no meu coração faz tempo para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É rapidinho isso aqui, para chamar a atenção de vocês. Abre a Bíblia de vocês, 1 Coríntios 12. Eu não vou ler nenhuma passagem. Eu só vou colocar aqui para vocês prestarem atenção. Olha que coisa interessante. O subtítulo aqui é Carismas e seu emprego. Então, tem um artigo 12 aqui enorme, nós já exploramos um monte de versículos desse artigo 12. Aí a gente chega no famoso artigo 13, e que eu vou ler só um pedacinho para relembrar vocês que todo mundo já escutou isso aqui, ó. Tá falando assim: o amor é paciente, caridoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente acredita que essa é a definição de Deus. Deus é amor. Depois vocês podem ler com paciência. Então, o capítulo 13 está fazendo uma definição de Deus. E daí o capítulo 14 retoma para os carismas. Ué, São Paulo se confundiu, colocou um assunto no meio do outro, o quê? Ele que era super inteligente, organizado, escreveu 13 cartas aqui, né, da Bíblia. Não, ele não escreveu todas, algumas foram discípulos dele. Mas ele não se confundiu. Ele, quando ele foi falar dos carismas, ele tomou essa preocupação com a arrogância, ou da pessoa se achar melhor que os outros porque ela fala em línguas, ou porque ela domina os carismas, ou porque ela tem o dom de ciências. Gente, ele tomou esse cuidado de lembrar para as pessoas que todos os carismas são dados por Deus, dados de graça, a gente não fez nada para merecer ele. Eu não sou mais santa porque eu falo em línguas ou do que o outro que não fala, sabe? Ele está nos lembrando aqui
tudo que é o amor, a essência do amor, que é Deus. Porque os carismas a gente emprega por amor e para o amor. Então, é para a comunidade. Então, aqui, quando a gente, uma hora vocês tiverem paciência de pegar e ler na sequência o artigo 12, o 13 e o 14 inteiro, faz sentido como que se usa os carismas. Em várias das coisas que a gente foi falando aqui, tudo assim, meio solto, parece que gruda, sabe? Quando a gente faz essa leitura meditada desses artigos 12, 13 e 14. O final do artigo 14 é bem polêmico, tem várias pessoas que acham que não foi São Paulo que escreveu, inclusive eu. Se vocês lerem, vocês vão entender, porque está falando dos carismas, aí nessa linha do amor, de repente começa a falar uma coisa meio segregacionista, de como se comportar na assembleia, machista, o ponto de vista, meio complicado, o fim do artigo 14. Chamar a atenção de vocês, a gente precisa amadurecer a nossa fé, entendeu? E aprender a interpretar. Então vamos, agora eu vou diretamente no dom de ciências, eu queria chamar a atenção disso, porque é assim, o conjunto dos carismas, prestar atenção nisso. Então vamos lá, dom de ciências. O dom de ciência é um dom através do qual o Senhor nos faz entender as coisas como Ele as entende. É uma revelação sobrenatural de algo que só Deus conhece. É interessante que Deus revela, por exemplo, para mim, algo sobre mim que eu não sei. Porque, claro, a gente não lembra de tudo na nossa vida. Você parar para pensar como é que foi seu dia ontem, uma semana atrás, você não consegue lembrar cada minuto do seu dia. Imagina se a gente lembra quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Imagina se a gente lembra quando a gente era um bebezinho. E tem coisas que ficaram, assim, marcadas dentro da gente. Deus mostra a realidade de forma mais profunda através desse dom. Ele mostra a realidade sob um ângulo diferente daquele que a gente estava olhando. Só o Espírito Santo consegue fazer isso, gente. Ninguém mais e nada mais vai conseguir realmente fazer enxergar a sua própria vida de uma maneira completamente diferente. Através do dom de ciência, o Espírito Santo, ele revela, às vezes, uma situação, um fato, uma lembrança, alguma coisa relacionada ao seu passado, ou até ao presente, uma coisa está acontecendo, mas parece que dá um clique, sabe? E isso está causando algum problema na sua vida. A ideia, em outras palavras, a gente pode dizer que o dom de ciências é o dom do diagnóstico. É Deus mostrando situações problemáticas na sua vida. Por meio desse carisma, ele mostra a raiz de um problema. Então, assim, diagnóstico, pensa, vamos fazer uma analogia. A pessoa está com febre, ela vai no médico. Febre não é doença, febre é sintoma da doença. A febre está mostrando que existe um problema, mas qual é o problema? Então, o dom de ciências, ele é a febre. Ele está te mostrando que tem alguma coisa errada e, às vezes, aí ele te mostra qual é o problema. O dom de ciência, ele clareia para você. Te dá a febrinha, tá sentindo a unção do Espírito Santo? Te dá a raiz do problema. Uau, mágica! Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Estamos só começando uma caminhada. Pense que as coisas de Deus, assim, é um processo. Por isso que o povo caminhou 40 anos no deserto. Está mostrando pra gente, a vida é um processo. Pelo dom de ciência, Deus comunica ao homem informações que são impossíveis de se adquirir humanamente ou por conhecimento natural pela nossa razão, assim, estudando, por exemplo, entendeu? É um presente de Deus, é uma revelação. Essa palavra me chama a atenção. Uma revelação no sentido de ajudar a pessoa ou a comunidade a resolver um problema. Uma revelação nunca é para humilhar alguém, não é para esfregar uma verdade na cara de ninguém. Comunidade, grupo, tem muito atrito, inveja, ciúmes, ego. Os dons não são para mostrar para o outro que você estava certo. Dom de ciência não é para isso. O dom de ciência, ele é feito para conscientizar, transformar e santificar a pessoa e a comunidade. Então, quem vai proclamar um dom de ciência precisa ter muito bom senso.
para não deixar o humano errar e não escutar de verdade o Espírito Santo. Espírito Santo não humilha ninguém. Revela uma ação que Deus está fazendo, por exemplo, uma cura, né, um dom de revelação, ou revela uma situação, revela uma mentalidade que precisa ser transformada pela ação de Deus, sempre com a finalidade de transformação e conversão, através do poder e da misericórdia de Deus. Deus cura o corpo e a alma, mas a gente tem que deixar Deus agir. Eu não posso, mesmo que eu proclame, eu ficar achando que eu que estou fazendo alguma coisa por aquela pessoa, ou em si pela comunidade. O objetivo dos carismas é sempre muito comunitário. Então, ele não é somente, mesmo que fala para uma pessoa, não é somente para aquela pessoa. O objetivo não é fazer o bem somente para aquela pessoa, mas também capacitar a pessoa para que ela contribua para a obra de Deus. Assim, toda a comunidade é beneficiada nos confirmando o caráter comunitário dos carismas. Ou seja, quando eu revelo uma palavra de ciência para uma pessoa, você pode pensar, foi bom para ela. Gente, cada um de nós, quando a gente faz um ato, é igual, imagina uma pedra caindo num lago paradinho, joga uma pedra, vai fazer o quê? Um monte de halos. As nossas ações, elas são pedras. E elas produzem coisas boas ou ruins. Halos bons ou ruins. Depende daquilo que sai do nosso coração. Né? Que Jesus fala. Não é o que vem de fora que te contamina, é o que sai do seu coração. E quando eu produzo halos, eu afeto as pessoas em volta. De maneira especial a minha família. Os meus amigos mais próximos. No caso de uma comunidade, né, no grupo, as pessoas do grupo. Sabedoria, bom senso, conversar com o Espírito Santo. Vocês estão vendo que, assim, é tudo muito interligado, as coisas que eu falo, que eu penso, né, que eu sinto. O dom de ciência, ele aparece várias vezes na Bíblia, em vários lugares. Eu vou usar uma passagem com vocês para exemplificar, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 41 e 43. Eu acho que essa passagem está digitada. Então, vamos pensar aqui. Quando Nossa Senhora já estava grávida do Espírito Santo, ela foi, né? Foi visitar Isabel para ajudar a Isabel, que Isabel ia ganhar o bebê, né? O João. E aí a Isabel, quando ela encontra com Maria, olha, vamos ver como é que acontece aqui. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Salvador? Totalmente uma revelação divina, gente. Totalmente palavra de ciência, isso aí, ó. Velho Testamento, Jesus nem tinha nascido, entendeu? O Espírito Santo é sempre o mesmo. Porque Maria, ela sabia que ela estava grávida do Espírito Santo, ela não contou para ninguém. Ela e José não tinham casado ainda, entendeu? Era um segredo. Imagina o susto que Maria levou quando Isabel falou isso. Revelação divina. Eu coloquei outras passagens aqui no papel, vocês vão receber, mas eu não vou explorar todas elas. Mas lembram, gente, várias vezes Jesus, né, quando fez curas ou foi encontrando as pessoas, ele, pelo dom de ciências, ele falou o problema e depois fez a cura. Primeiro vem a revelação, a raiz, o diagnóstico. Eu coloquei uma passagem aqui que eu não escrevi, mas só vou lembrar para vocês. Não, vamos falar isso no final, vai. Como usar o dom de ciência? Geralmente, porque eu uso a palavra geralmente, porque eu não ponho o Espírito Santo numa caixinha, gente. O Espírito Santo sopra onde ele quer. Mas ele tem uma maneira de trabalhar que ensina a gente, para a gente, né, conseguir perceber que é ele. Geralmente, o dom de ciência, ele acontece quando estamos reunidos no momento de oração, estamos rezando em línguas, e aí o que acontece? Tem gente que começa a ver um objeto, ver uma palavra, ver uma frase escrita, ver uma passagem da Bíblia. Isso pode ocorrer também na sua oração pessoal, tá? Você tá lá sozinho, rezando no seu quarto, tá fazendo um momento de adoração na frente do sacrário. O Espírito Santo pode falar com você através do dom de ciência. Bom, quando estamos reunidos em assembleia, que é o momento mais comum da gente ver o dom de ciência se manifestar, ele acontece durante a oração em línguas, as pessoas já começam a ter visões. Mas aí, fortemente, quando a gente faz um silêncio,
as pessoas, é hora de proclamar o que ela foi vendo durante a oração em línguas, ou, de repente, ela vê naquela hora também, onde se faz o silêncio. Lembra disso, na oração é sempre ordenado, não fique falando em cima do outro, um falando em língua, outro falando em português, não, existem os momentos, né, que a gente tem que seguir para ter organização. A pessoa que recebe o dom de ciência, ela pode perceber que Deus está tocando, falando com ela através da unção. Lembra que nós comentamos no sábado passado? A unção, eu sinto um calor, eu sinto formigamento nos dedos, eu sinto formigar a boca, eu sinto um aperto no coração, eu sinto a unção. Não tem como ter manifestação de carisma sem unção. A gente sente, é um sentimento forte. E aí vem aquele forte pensamento, que pode ser uma imagem, né? O dom de ciência trabalha muito com imagem. Um objeto, uma parte do corpo, uma palavra escrita, vem muito forte assim. A pessoa, o que ela está vendo, ela tem que falar exatamente o que ela está vendo, tá? Não inventa coisa assim, querendo dar explicação. Se eu estou vendo uma pomba, eu só falo, eu estou vendo uma pomba. Eu falo só o que eu estou vendo. Eu estou vendo a palavra paz. Sabe, não tenta entender muito o que o Espírito Santo está te falando. Você só reproduz o que está vindo na sua mente. Não fica achando explicação. A gente tenta só falar o que a gente está vendo exatamente. A explicação provavelmente vai vir depois. Aí é o próximo dom que a gente vai falar, que é o dom de sabedoria. Então, agora eu vou entrar no dom de sabedoria ou palavra de sabedoria. São dois dons distintos, ciência e sabedoria. Eles costumam acontecer muito juntos, mas eles podem acontecer separados. O dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria, nos revela, nos orienta como agir, o que dizer. Vamos comparar com aquele negócio da doença? O dom de ciências é o diagnóstico, o dom de sabedoria é o remédio. Ele me mostra como resolver o problema. É um dom gratuito de Deus que inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento diante de um problema. Inspira o homem como agir e falar inteligentemente em situações concretas da sua vida ou da sua comunidade, levando-o a decidir acertadamente de acordo com a vontade de Deus no dia a dia. Palavra de sabedoria tem que gritar forte, gente, com a gente no trabalho, no estudo, em casa. Não acontece só no momento de oração, sabe? Tem outros momentos em que, né, se eu estou conectado com Deus, consigo escutar. Sinto que a unção que eu mais sinto é um apertinho no coração, assim, parece que tem uma mão apertando meu coração. Eu falo, o Espírito Santo tá falando comigo, tá querendo me dizer alguma coisa aqui, sabe? No dia a dia, no dia a dia. O dom né, a palavra de sabedoria é uma orientação de Deus sobre como se viver cristamente. Também nos leva a ensinar ou explicar verdades religiosas sem esfregar na cara dos outros, sabe? Sem humilhar o outro, sem super estar certo com isso. Você consegue fazer assim um dividir de conhecimento. Quando é inspirado pelo Espírito Santo, existe um respeito com a religião dos outros, com a crença dos outros, com a maneira deles se comportar, sabe? Existe um acolhimento na hora de falar uma verdade, que fala que a verdade dói, muitas vezes dói. Então, assim, essa caridade cristã tem que vir do Espírito Santo. A palavra de sabedoria é uma palavra, uma atitude ou uma ação que faz com que os acontecimentos passem a decorrer segundo a vontade de Deus. Faz com que as pessoas percebam verdades que antes elas não conheciam. Geralmente, esse dom acompanha o dom de ciência, porque ele explica como agir diante de um problema que foi revelado pelo dom de ciência. De novo, eu coloquei aqui algumas passagens na Bíblia, coloquei uma do Velho Testamento e uma do Novo, depois vocês exploram, onde eu não vou ler tudo, não, só vou dar uma passadinha, mas a famosa passagem do rei Salomão, que pediu sabedoria, tá? Coloquei essa passagem aqui para vocês, que ela é muito conhecida.
E a outra passagem que eu coloquei, que Jesus usou de muita sabedoria, foi aquela passagem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando mostraram a moedinha. Vocês podem ler com calma depois, pensar sobre isso, tá? Eu não vou explorar tudo aqui, porque a gente tem muito conteúdo para ver. Como usar o dom de sabedoria? Exatamente igual como usar o dom de ciências. Eu reproduzi exatamente o que eu falei. Só tem uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, que eu não chamei a atenção lá atrás, que eu queria falar com os dois juntos. O Espírito Santo pode falar com a gente também através de sonho, como ele falou com José. O José, quando Maria contou para ele que estava grávida, o que ele pensou? Eu vou abandonar ela. Foi dormir, e ele, em sonho, né, um anjo apareceu para ele no sonho e falou para ele, José, pode confiar, a Maria está grávida do Espírito Santo. E o que Deus quer de você é que você seja o guardião dela e da criança. E ele aceitou essa missão super complicada, super difícil. E foi em sonho. E Deus fala com a gente em sonho também, gente. Sabe? Eu comigo, assim, não tem muito esse negócio de sonho, mas eu já presenciei muitas vezes. Você sabe que teve uma ocasião, um grupo, que uma pessoa estava partilhando comigo os problemas do grupo, e ela teve um sonho, e a gente não discernia o sonho, eu estava ajudando ela a rezar, e a discernir, pensar no sonho. Outra pessoa do grupo sonhou uma coisa parecida. E quando essa outra pessoa também dividiu o sonho, ela falou, agora nós entendemos. Sim, sabe, isso acontece. Palavra de sabedoria ou dom de ciências pode sair em sonho, além nesses momentos de oração. Logo depois da oração em línguas, ou até durante a oração em línguas, ele já vai vindo o sentido das coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para mostrar a autonomia dos carismas, para falar assim, como eles são separados, eles acontecem muitas vezes juntos, mas eles podem acontecer separados. Eu já contei aqui para vocês, daí eu vou recontar, aquela historinha da palavra batata, que estava no momento de cura interior, num retiro, né, numa experiência de oração, e desde que começou a cura, a pessoa que, né, com o dom de cura, com o ministério de cura que estava lá proclamando, ele ficava na cabeça dele a palavra batata, batata. E ele ficou esperando para ver se aparecer mais alguma coisa, esperando. Aí a última coisa que ele pegou e falou, gente, tá essa palavra aqui desde o começo, então eu vou falar, batata. E na hora nada, não aconteceu nada, beleza. No dia seguinte, um rapaz foi lá e deu esse testemunho que quando falou a palavra batata, ele sentiu o Espírito Santo muito forte, teve uma libertação forte, chorou muito, lembrou de um episódio quando ele era criança, que ele quase morreu engasgado com batata, e por causa desse momento ele culpou os pais por aquela dificuldade, e dali em diante passou a ser uma pessoa muito difícil, teve uma adolescência muito difícil, porque tinha uma raiva dos pais que nem ele sabia explicar. Presta atenção, só teve o dom de ciências, batata. Quando mostrou a batata, falou batata, raiz do problema. No momento que engasgou com a batata, ficou com raiva dos pais. Não teve dom de sabedoria. Nada. No dia seguinte, depois ele meditando, ele pensando, ele foi vendo que ele vai ter que iniciar um processo de se perdoar, perdoar os pais, reconstruir um relacionamento com os pais, com ele mesmo. Tem muita coisa que ele foi fazendo errado por conta daquela raiz, por isso que a gente chama raiz. Porque, olha, cresce uma planta para cima, às vezes de um trauma, de uma situação que a gente guarda lá dentro da gente. E aí, quando a gente toma consciência disso, a gente inicia um processo de transformação. Por isso que eu te falo, os carismas não é uma mágica, assim, plum, igual aquela que a gente vê em desenho, que transforma. Não, assim, existe uma transformação, mas é assim, a gente vai ter que buscar, correr atrás, luta, entendendo um monte de coisa, processo. Dúvidas sobre esses dois dons? Porque eu vou entrar nos outros dois. Então, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora é um bom momento. Tá. Agora nós vamos entrar no dom de cura. O dom de cura, eu sei que todos vocês já viram dom de cura se manifestando, mas a gente precisa entender muito com a nossa razão, sabe? Não ter crendices. O dom de cura se manifesta. O que precisa para o dom de cura se manifestar, gente? Olha, basta que haja um enfermo e um irmão cheio de compaixão e que ore para que ele seja curado. A cura é a resposta de Deus para uma oração.
Todas as pessoas possuem o dom de cura. Você fala, o quê? Deixa eu te falar, todas as pessoas possuem todos os carismas. O problema é que nem todos fortalecem, pelo pedido constante do Espírito Santo, pelo compromisso, sabe, com Deus, pela essa vida carismática, né, de confessar, de frequentar a missa, de ler a Bíblia um pouquinho todo dia. Aí os carismas não aparecem, mas todo mundo tem todos os carismas, inclusive de cura, porque eu falo assim, que às vezes chama muita atenção. Algumas pessoas têm um ministério. Olha, qual que é a diferença? Um ministério, se você, é quando você tem um dom que se manifesta mais fortemente em você. Então, assim, todo mundo tem dom de cura. Se eu lá, de vez em quando, proclamo uma cura ou outra, não quer dizer que eu tenho um ministério de cura. Se toda reunião eu proclamo uma cura, opa, acho que eu tenho ministério de cura. Toda reunião tem palavra de ciência. Ou acho que eu tenho Ministério de Ciência. Vocês estão entendendo? Ministério é quando você vê que determinado carisma é mais forte em você. Toda reunião, ou quase toda reunião, é daquele jeito que Deus fala com você. Então, provavelmente, você tem um ministério daquele carisma. A gente posso depois fazer uma outra divisão com vocês, talvez no encontro que vem, dividir o carismas em 3 grupos, que daí você tem um ministério coligado, por exemplo, ministério de palavra, muitas pessoas têm ministério de palavra, né, tem uma boa pregação, tem ministério de profecia. Podemos conversar sobre isso depois, é uma outra divisão, mas eu vou terminar essa primeiro de cada um dos carismas. O dom de cura se manifesta de 3 formas. Vamos tomar por base, aí eu vou ler essa passagem com vocês. As 3 dimensões do homem: corpo, alma e espírito. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu acho que essa é uma passagem. Será, Nathalie, que está aí essa passagem? Senão eu vou abrir minha Bíblia aqui e vou ler rapidinho. Ah lá, por isso... Peraí. Não é as Filipenses, não, é Tessalonicenses. Aqui, essa daí. O São Paulo falando. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo tá bem fácil que a gente está vendo, mas tem diferença de alma e espírito? Tem. É o seguinte, a gente pode adoecer no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Então, quando a gente tem um problema físico, é o nosso corpo que está doente. Se a gente tem um problema que a gente chama de cura interior, né? Problema interior, trauma, tristeza, dependendo até algumas doenças físicas, como a depressão, às vezes são ligadas a esse lado emocional, isso é a nossa alma que está doente. Agora, se eu tenho um problema de contaminação, aí é uma coisa do espírito. Frequentei falsas doutrinas, me consagrei ao demônio. Isso é um problema do espírito, contaminação. Então, diferença de cura interior e contaminação, vocês estão entendendo? Cura interior é ligada à minha vida mesmo, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, a maneira como que eu resolvo as coisas, faço as coisas, as minhas escolhas. Agora, dependendo das minhas escolhas, eu posso escolher contra Deus, realmente. E aí entra o lado que afeta mais o meu espírito, que é a contaminação. Isso é interessante vocês saberem, isso é super importante a gente saber, porque quando a gente vai rezar por alguém, a gente nunca sabe por onde a pessoa andou, por onde a pessoa passou. Então, o grupo, alguém, você vai rezar por alguém, você sabe que Jesus mandava ir pelo menos de 2 em 2, não vai fazer oração de impor a mão e de rezar por alguém sozinho, não façam isso. A renovação carismática sempre fala, pelo menos em 2. Se alguém ligar para você e falar assim, eu tô muito triste, minha filha tá triste, vem aqui rezar para ela, não vá sozinho. Tá? Vão sempre em 2. E vocês têm que estar preparados antes. Tem que estar comungado, confessado, tá tendo uma vida sacramental. Se você tá numa fase que você não tá bem das pernas, como a gente brinca, entendeu? Não tá conseguindo viver bem, não vai rezar pela pessoa, tá? Convida alguém que tá no momento forte da caminhada, porque não é prudente. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma contaminação muito grande. E aí, você não vai conseguir lidar bem com isso. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais para frente. Olha, para a gente ser o canal de cura de alguém,
precisa ter 3 requisitos. Fé, eu preciso pedir a cura, e eu preciso identificar a cura. Aí que entra o saber. É uma cura interior? É uma contaminação? A pessoa tem uma doença física? Vou pedir o quê? Ah, mas sempre preciso? Esse é o ideal. E sabe o que eu falei de novo, geralmente? Porque esse é o ideal, mas o Espírito Santo trabalha como ele quiser. Quando eu começar a entrar no dom de milagres, eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais profundamente, tá? Só para a gente ter uma visão geral, o que que eu preciso fazer. Vamos lá, eu vou explorar cada uma das curas. Oração para a cura física. Orar por cura física supõe clamar o poder do amor misericordioso de Deus sobre todos os tipos de enfermidades. Desde uma simples dor de cabeça até a cura do câncer, da AIDS, uma doença grave. Devemos orar em nome de Jesus. Deus cura pelos méritos de Jesus Cristo e não porque sabemos orar, ou porque temos experiência, ou porque a gente é muito santo. Jesus, é Jesus que cura, então é sempre em nome de Jesus. Você impõe as mãos e reza em nome de Jesus. Existem algumas medidas bem simples que fazem parte da oração de cura física, que é aquilo que eu estava falando. Se conhecer, você vai no hospital rezar para alguém, já fiz isso, é duríssimo, duríssimo. Mas você tem que saber a doença da pessoa, saber o diagnóstico médico, fazer oração de imposição, pergunta antes, tem pessoa que não gosta, que se sente ofendido, que acha que é exagerado, enfim, pergunte antes. Isso abrir os carismas. Respeito com o outro, entendeu? Oração de autoridade, em nome de Jesus. Jesus, o nome de Jesus tem poder. Então, é no nome de Jesus que a gente pede cura. Oração para a cura interior. Na cura interior, atinge-se o coração dolorido do ser humano, tão marcado pelo pecado, pela dor, pelo medo, pelas feridas da vida. A medicina comprova que um grande número de doenças físicas tem componentes emocionais. Orar pela cura interior é tirar do caminho esses componentes emocionais que são prejudiciais, a fim de que o homem se livre pela ação do Espírito Santo para melhor viver e servir a Deus. Em nossa mente inconsciente é que estão guardadas as lembranças humanas mais profundas. Aí são armazenados nossos traumas, medos, lembranças, sentimentos reprimidos, etc. Jesus veio para curar os corações doloridos e as lembranças de maneira particular. Se abre. Você quer ser curado de cura interior? Não precisa ter ninguém pondo a mão em você. Você, na sua oração, clamando o nome de Jesus, Jesus vai te curando também. Mas não desperdice o momento de cura interior. Busca, sabe? Busca dentro do seu coração. É muito interessante. E quando você vai rezar para alguém, por isso que eu gosto de oração em línguas. Não tem que saber nada, né? Entre aspas, da vida da pessoa. Você está lá rezando, rezando, rezando. O Espírito Santo vai tomando conta e rezando. E a gente, claro, sempre, todos nós precisamos ser sempre curados interiormente. Todo dia a gente é magoado e tem coisa que a gente fica num processo para perdoar anos e coisas assim. Então, cura interior todo mundo precisa. Não tem ninguém que nunca pecou, então a gente precisa de cura interior. Por fim, a oração de cura espiritual, também chamada de oração de libertação. É um processo de oração em nome de Jesus Cristo, que liberta as pessoas cativas em seu espírito, quando são oprimidos por espíritos malignos. Para orarmos por libertação, o ideal é que conheçamos o problema da pessoa atribulada e saibamos como e por que ela se encontra naquele estado. É fundamental ter confessado, comungado, pedir ajuda dos anjos. Eu nunca vou rezar para ninguém sem pedir ajuda dos anjos e de Nossa Senhora. Eu não começo a rezar por ninguém. Se eu rezo essa oração do Espírito Santo, eu peço a presença de Maria, eu peço a presença dos anjos e eu rezo a oração de São Miguel Arcanjo. Eu não rezo para ninguém, se eu não rezar tudo isso antes. Peço muito. E quando eu vou, 1 hora antes, eu já entro em oração, eu fico forte em oração. Por quê? Porque se tiver uma contaminação, eu não quero manifestação. Isso é uma coisa que eu peço muito para Jesus. Se essa pessoa tiver alguma contaminação, amarra, emudece. Eu sempre rezo assim. Eu não aceito manifestação demoníaca quando eu vou rezar para alguém. É por isso que a gente fala. Aí essa passagem, a de Filipenses, a próxima passagem agora, Nath, é que eu quero explorar com eles. Que a gente não precisa ter medo do demônio, porque a gente tem que aprender a se defender. Olha aqui, ó.
Por isso, Deus o exaltou soberanamente, está falando de Jesus. E lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse, pela glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Você é cristão. Você tem a marca do cristão que é visível na sua testa. Só de ver a marca, o demônio já fica com medo de você. Aí, se você reza a oração de São Miguel Arcanjo, reza para Nossa Senhora, pede ajuda dos anjos, mantenha uma vida de oração, você mantenha uma imunidade. Você, em nome de Jesus, tem autoridade para falar. Cala, sem manifestação, entendeu? Se você for fazer uma oração e tiver alguma manifestação, raro, não acontece muito, existe, a gente tem que saber que o demônio existe. Então, assim, não fica com medo disso. Ah, mas então leigo pode fazer exorcismo? Pode, quando acontece esse momento. Você está indo só rezar numa boa e acontece uma manifestação. Então, nessa hora, você tem que fazer um exorcismo desse jeito que eu estou te falando. Fala, amarra, emudece, lança esse demônio no quinto dos infernos. Aqui, em nome de Jesus Cristo, lança no quinto dos infernos, sem manifestação. Nós estamos rezando pela cura e libertação dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Só assim. Se a gente sabe que uma pessoa realmente está tendo manifestação demoníaca, a gente não pode ir lá rezar por ela, a gente tem que chamar o padre. Toda diocese tem um padre exorcista. Então, tem um padre autorizado pelo bispo da Diocese Grande de Londrina, tem uns 3, eu acho. É ele que tem que ir. Eu estou falando que só no caso de você estar numa oração num grupo, né, ou alguém chama você para rezar e acontece uma manifestação, vocês têm que saber lidar com isso. Não fica com medo. Fala alto, em nome de Jesus Cristo, cala-te, cala a boca. Amarra, Senhor Jesus, e vocês vão ver, acaba, não acontece mais nada, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque assim, eu vi isso 1 ou 2 vezes na minha vida, eu tenho 30 anos de caminhada, é muito difícil de ver. Graças a Deus, porque assim, de uma maneira geral, gente, principalmente num país cristão, que nem o Brasil, de uma maneira geral, a gente busca viver uma vida cristã. Não é, vocês já viram alguma igreja demoníaca, satânica? Eu sei que existe, aqui nos Estados Unidos existe, aí no Brasil, falar a verdade, nem sei. Mas vocês estão entendendo? Não é a coisa mais comum. Existe, mas a gente tem que tomar cuidado aí no Brasil com as falsas doutrinas. Aí no Brasil é muito difundido o espiritismo, e depende do tipo de espiritismo que se vai, você sabe que não é uma coisa de Deus. Aí mesa branca, mesa preta, não sei o quê, eu nem entendo muito desses negócios, não me interessa, nunca fui num negócio desse, mas às vezes você pega a pessoa que frequentou e se consagrou ao demônio num ritual assim, dentro de um ritual espírita, e aí precisa de libertação. Saibam que isso existe, cuidado onde que vocês vão, tá? Você sabe assim, se você está escolhendo ser católico, não vá no culto evangélico. Não, lá não tem contaminação assim. Só que tenha identidade. E sabe, e veja qual é o chamado de Deus para você. Tenha o discernimento. Você está tendo chamado de ser católico, você tem que ir na igreja católica. Você não pode ir lá no culto, porque lá é divertido, lá a música é legal. Você não pode ir na igreja evangélica. Você só pode ir na igreja evangélica, pela doutrina católica, num batizado, num casamento, alguma coisa, uma festa. Num culto comum, não pode. Não pode. Não sei se vocês sabem disso, mas pela doutrina católica não pode. Então, assim, respeito com a religião dos outros e entender que não é porque a pessoa vai nessa ou naquela religião que ela não se salva. Quem sabe de salvamento é Deus. Só que eu tenho que ter a minha identidade, porque tem que tomar cuidado com contaminação. Contaminação, eu também pego contaminação do que eu leio, do que eu assisto. Cuidado, vamos pensar bem sabe, nos sites que entra. Vai buscar informação sobre religião? Só lê site católico. Só lê informação católica. Sabe por quê? Não é só contaminação, vocês estão numa fase de formar. Então, assim, não mistura as ideias evangélicas com católica, porque vocês ainda não formaram bem a mente católica de vocês. Se você está tendo a opção de ser católico, entenda bem essa religião primeiro. Se algum momento mais para frente na nossa vida você também vai ter um momento de escolher religião, pode ser, entenda primeiro a católica para optar, se você acha que isso vai acontecer na sua vida. Não é o fim do, sabe, eu não quero que vocês vejam assim como uma coisa assim, super horrível mudar de religião, ou que está numa religião não vai para o céu. Não tem esses pensamentos, porque isso é um pensamento extremista, sabe? O mundo está cansado de extremismo, gente, e extremismo cristão, infelizmente, existe. Seita cristã existe. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, a gente não pode virar um radical. Os carismas, você vê gente usando os carismas para ganhar dinheiro. Isso é super, super, super proibido.
Os carismas são dados de graça por Deus. Agora, a gente vê, gente cobrando aí para fazer oração. A gente não vê isso dentro da igreja católica, nunca vi. Mas a gente vê cristão, porque eu falo assim, fala cristão, é de outra denominação, me afeta, eu sou cristã. Então não adianta falar para mim assim que naquela é uma falsa doutrina, é não sei o quê, tá proclamando o nome de Jesus de uma maneira errada, tá extorquindo o dinheiro dos outros, me afeta porque eu sou cristã. Então assim, a gente precisa tomar cuidado que tem mau uso dos carismas. Então jamais se cobra dinheiro para rezar por alguém. Jamais e prestem atenção. Que às vezes o cobrar também é disfarçado em dízimo. Presta atenção no que acontece em volta de vocês. Vamos falar um pouquinho do dom de milagres, né? O dom de cura e o dom de milagres são muito unidos, né? Eles são muito parecidos. Vamos ver qual é a diferença. Mas eles são autônomos. Igual quando eu falei do dom de ciência e do dom de sabedoria. Eles são autônomos, mas são muito parecidos. Milagre é todo acontecimento ou fato que foge das leis naturais e que a ciência não consegue explicar. É realizado pelo próprio Jesus, que age por misericórdia em favor das pessoas. É algo impossível de ser feito pelo ser humano. Então, o milagre são fenômenos sobrenaturais realizados por Deus, com a finalidade de que os homens conheçam a sua glória, o seu poder e se convertam. Finalidade número 1 do milagre não é fazer o bem para a pessoa, é exaltar o nome de Deus, é ajudar outras pessoas a terem fé, ou talvez até também a própria pessoa, mas é para a glória de Deus. Consequentemente, acontece um bem para a pessoa que recebeu o milagre. Mas entendo, a finalidade é a glória de Deus. Através dos milagres, o homem tem uma experiência concreta com o amor de Deus e com a presença do Senhor na sua vida, na vida dos irmãos e do mundo. Muitas pessoas se convertem através de um milagre. Vê um milagre, fica sabendo de um milagre. Então, assim, é uma forma de conversão muito poderosa que Deus usa. O dom de milagres é a ação do Espírito Santo, que, para a glória de Deus, modifica o curso normal da natureza. Exemplo: curas instantâneas de doenças incuráveis. De um tumor de câncer inoperável. Alguém rezou, sumiu o tumor. Só vale se tinha o exame antes, o exame depois. Milagre só se for comprovado pela ciência. A gente não pode deixar as crendices e o diz que toma conta. Igreja Católica só reconhece milagre comprovado pela ciência antes e depois, tá? Milagre é coisa extraordinária, ressurreição dos mortos, fenômenos extraordinários da natureza. Na aparição de Fátima, né, se eu não me engano, foi outubro de 2017, estavam 70 mil pessoas reunidas e o sol pulsou, mudou de cor, fez vários fenômenos no sol por 10 minutos. 70 mil pessoas viram, porque tinha muito disque, porque as 3 criancinhas viam Nossa Senhora, escutavam Nossa Senhora, mas ninguém mais via. E elas sofreram muita perseguição, mesmo criança, olha que dó. Tentaram ver se elas estavam malucas, chegaram a ficar um dia na cadeia, as crianças, sabe? Afastaram dos pais um tempo, muita coisa. Então, assim, esse dia foi o ponto final, foi o milagre. É o chamado milagre do sol. Vocês podem buscar na internet isso. Medjugorje, sempre tem sinal no céu, milagre. Milagre, ninguém consegue mexer no sol. Diferença entre cura e milagre. A cura é quando Deus acelera o processo de cura que se poderia conseguir através de meios naturais, como uma cirurgia, remédios, tratamentos. A pessoa sara de uma vez numa oração, tá? Mas era cura, porque a ciência tinha uma resposta para aquele problema. O milagre é quando se trata de uma cura que nenhuma ciência médica poderia realizar. E aí Deus realiza sim. É o exemplo que eu dei do tumor inoperável. Os milagres são intervenções de Deus, diretamente Deus agindo na natureza do homem ou na orientação da criação. Os milagres provam o poder de Deus agindo na vida dos homens. E aumenta a fé, que a fé das pessoas precisa ser sempre mais crescente. Eu pus uma lista enorme aqui de milagres no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e claro que tem ainda muito mais, mas eu pus aqui uma meia dúzia de exemplos para vocês. Nós precisamos muito acreditar no dom de cura e milagres.
Porque por meio deles, a igreja consegue, sabe, se recuperar. Que a gente está numa guerra. Eu sempre falo isso para vocês, a guerra espiritual, a gente se machuca, a gente fica ferido, a gente precisa um cuidar do outro, através da oração de imposição de mãos e da cura interior, a gente se refaz, sabe? Para continuar o nosso caminho, nossa missão, vivendo nossas coisas. E vocês viram que não precisa nem ter uma pessoa com ministério de cura, basta ter fé, acreditar. Vamos explorar um pouquinho. O que que precisa para acontecer um milagre, para acontecer uma cura? Então, assim, eu preciso. Precisa de ter fé. Nossa, mas assim, quem recebeu o milagre precisa de ter fé? Quem está lá pondo a mão precisa de ter fé? Como é que é essa fé? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que também a fé de uma comunidade afeta, porque a gente já escutou falar de pessoas assim que nem estava esperando milagre, nem estava pedindo especificamente milagre e recebeu o milagre. É, porque tem gente que tem medo de pedir para Deus. Ele tem nem coragem de pedir o milagre. Às vezes ele precisa da comunidade pedindo por ele, sabe? A fraqueza nossa humana e um aí segurando o outro. Então, assim, é preciso ter fé. Precisa ter fé. Quem tá rezando, quem vai receber, essa pessoa tá tão debilitada que daí não é a fé dela, entendeu? A gente não pode pôr limite no Espírito Santo, ele faz as coisas. Tem muitos exemplos que de quando Jesus acaba de fazer a cura, ou até o milagre, ele fala, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. Ele chama muito a atenção para a gente que a gente precisa acreditar. Dois, a gente precisa pedir. A gente precisa pedir. Quem quer também, a gente precisa pedir por nós. Eu preciso pedir pelo aquilo que eu preciso pedir pela comunidade, precisa. Eu preciso rezar por alguém e pedir quando eu sei que alguém está passando um momento difícil. Preciso pedir curas e milagres. É super. Ó, a palavra, bate e a porta será aberta. Deus quer a nossa participação. Ele quer o nosso pedido. E o identificar a causa, no caso do milagre, se você está rezando especificamente pedir um milagre, é super importante que você saiba o que você está pedindo, entendeu? Deus realiza seus prodígios quando e da forma que Ele quer. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em nós o querer e em vós o querer e executar. Essa é uma passagem da Bíblia. Muitas vezes, independentemente dessas condições, ter fé, preciso pedir, identificar a causa, Deus cura e liberta. Porque além de amar com amor incondicional, Ele quer a pessoa sarada, limpa, fortalecida. Então, assim, esses três requisitos, eles não são, assim, essenciais, sem eles não vai acontecer. Também acontece, mas é o ideal que a gente tenha, exercite a nossa fé e o pedir e saber o que está acontecendo. Quando uma pessoa vai ao grupo de oração, é necessário, acima de tudo, vamos falar do grupão aberto agora, gente, que ela se sinta amada e acolhida. Principalmente quando ela mais necessita, seja por uma enfermidade ou outra situação. A pessoa já está doente, está com uma dificuldade, então, assim, no grupo ela precisa ser bem acolhida. E o Espírito Santo pode curar a gente, no grupão aberto. A gente não pode pôr limite. Então, assim, receber todas as pessoas, vem, porque, assim, o Espírito Santo age onde ele quer, como ele quer. O papel mais importante para o exercício do carisma de cura e milagres é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, amadas, edificadas com a ação de Deus, através do irmão que acolheu. Você é um instrumento de cura de Deus, mesmo quando não tem a manifestação do carisma de cura. Porque eu sempre falo isso, gente, o sorriso, ele produz uma coisa dentro da gente, sabe? É uma forma de amar e de espalhar amor. Podemos até nos questionar, em que momento pode acontecer manifestação de curas e milagres no grupo de oração? Os nossos grupos, eles precisam ser celeiros de curas e milagres. A cura acontece desde o acolhimento, quando a pessoa é recebida com um aperto de mão e um abraço, e ali já começa o processo de cura e libertação na vida daquela pessoa. Durante a reunião, no ciclo carismático, podem ser usadas dinâmicas de orar um pelo outro, abraço, criatividade, vem as moções do Espírito Santo, mas assim, tenham consciência que Deus quer curar e Ele quer te usar. Deus quer fazer milagres e Ele quer te usar. E não pensa que você tem que ter um ministério de cura. Deus, ele é muito simples. E Ele age, assim, sempre bem pequenininho, sabe? Às vezes de um jeito muito perceptível pela gente. Sensibilidade. União e sensibilidade com o Espírito Santo.
Acabamos por hoje. Dúvidas? Pode falar, pode teclar. Deixa eu ver se tem uma coisa escrita aqui. Olha só, eu tenho uma. Na Oi. verdade, não sei se é uma dúvida em si. Aham. Na verdade, não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou. Não, é sério, não vou. Tá bom, desistiu, Bruno? Digo que, na verdade, que eu não sei se iria compensar a minha pergunta. Hum. Entendeu? Eu não sei. Ué, quer falar? Fala, Bruno. Aqui, olha só. Na verdade, deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, vai. Tá Que se bom, dane. Deixa. tá bom. Alguém mais quer perguntar, gente? Não, não quero não. Tranquilo, então? Vamos Então, lá, gente. Aproveita, ninguém tem dúvida sobre milagres, sobre cura, sobre os carismas que foram falados hoje. Aproveita para perguntar, que tá gente, fresquinho. ó, hoje nós terminamos 9 carismas que a gente viu lá no artigo, né? No Gabi, capítulo 14. deixa eu perguntar uma coisa. Você sempre falou que os dons não tiram a gente do nosso consciente, né? Que a gente pode escolher parar ou continuar, enfim. Uhum. Mas teve alguns momentos, assim, que encontros mesmo. Eu tava rezando por uma pessoa e aí. Não encontros, enfim, na vida. Tava rezando por uma pessoa e aí eu senti que eu tinha que falar algumas coisas pra ela e eu falei o que tinha que falar. Só que depois eu não lembrei o que eu falei. Ou no último encontro também, que a gente estava em Servos, aí a gente estava partilhando um momento, e aí eu senti que eu tinha que falar, e eu falei também. Só que depois eu não lembro de nada do que eu tinha falado. Tem algum motivo ou é só questão da minha cabeça? Então, é porque, Júlia, assim, quando principalmente a gente trabalhando em encontro, a gente lida com muitas pessoas e a gente faz muita coisa. A nossa mente, ela é seletiva. Aquilo que você não está realmente precisando, ela descarta. Você falou, cumpriu o que você tinha que fazer. Se não era uma coisa para você, não vai ficar na sua mente, no seu coração. Sabe, a gente esquece mesmo. Por isso que eu falo aquilo de anotar quando sai profecia, ou mesmo quando recebe uma palavra, você vê que é para você, anota, a gente esquece até para a gente mesmo. Quanto mais você sente proclamando para outras pessoas. Mas não que na hora você entrou num transe e saiu de si. Não, isso é um processo natural. A gente não grava 100% das coisas que a gente fala e vive. Sim, Certo? certo. Não, é que eu tava bem consciente no momento, só que depois eu fiquei tentando lembrar o que eu falei, eu não conseguia lembrar, eu só pegava pedaços. Isso é bem comum. Já aconteceu de a gente fazer momento de oração e no outro dia a pessoa me ligar ou me contar, nossa, eu não lembro, saiu aquela profecia. Eu falei, mesmo que eu que profetizei, eu também não lembro. Nossa, sai muita coisa na oração. A ideia de anotar é ótima. A gente esquece sim. Bem humano. É legal perguntar, gente, é legal. Não fiquem com dúvidas. Se alguém está com algum medo também é bom, porque sabe que medo ou é nós que não estamos entendendo bem a situação, ou é ataque do inimigo. Medo não é de Deus. Gente, só já que vocês não estão perguntando, se vocês viram que a Bia sempre tem falado que a gente não pode colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. E, assim, não tem aquela regra, aquela fórmula que não, que é desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente precisa entender que Deus é um mistério. E ele tem seus desígnios. O que acontece muito, principalmente com relação ao carisma de cura e de milagre? A pessoa está lá na cama de hospital e todo mundo pede a cura, começa né, vamos lá fazer oração, vamos rezar, pede a cura e vão pedir um milagre. Aí acontece o quê? A pessoa morreu. Aí tem gente que fica, porque não, que Deus é esse, porque a pessoa morreu e não sei o quê. Gente, a gente precisa entender que existem os meios, porque a cura não é aquilo que a gente quer, né? E o fato da pessoa ter falecido quer dizer que a pessoa não foi curada? Nós cremos no quê? Nós cremos na vida eterna. Então, muita gente acaba se desviando ou deixando a fé, porque às vezes é de grupo de oração a vida inteira e a mãe
ficou doente e acabou falecendo. Ah, porque eu rezei tanto, eu sou do grupo de oração, e eu frequento, estou na caminhada e Deus não me ouviu. E aquela pessoa lá, que nem vai na igreja, o que aconteceu? A mãe dela teve câncer e ela foi curada do câncer, foi um milagre, não sei o quê. Então, a gente precisa ter a atenção, porque qual foi a forma que Deus quis curar essa pessoa? Né? E a questão dos milagres, a gente, como a Bia está falando, é um carisma, e a gente vê muito lá no Evangelho de João, dos sinais, né? Que milagre, quando Jesus fazia o milagre, o que acontecia? As pessoas viram o milagre e creram nele, que é o quê? É para edificar, os carismas são para edificar a comunidade. Então, muitas vezes, Deus faz um milagre na vida da pessoa, para quê? Porque, de repente, aquela comunidade, ou a família, ou as pessoas precisam, estava precisando daquele milagre como um sinal da presença de Deus. Entendeu? Então, assim, é realmente aquilo que eu havia falado, não existe regra, então não vamos ficar pensando que a gente coloca as coisas para Deus, porque eu estou rezando para aquela pessoa curar, então faz a cura, faz o milagre. Então, se a gente não é atendido, a gente não pode ficar insatisfeito com aquilo que aconteceu. Não sei se a Bia quer complementar alguma coisa nesse sentido. Era aquilo, uma coisa que eu já falei algumas vezes também, falar assim, eu que obedeço a Deus, não é Deus que me obedece. Eu peço. Agora, Deus, ele age segundo a imensa sabedoria dele. Deus está olhando lá de cima. E nós sabemos que tem um fim aqui nessa vida, né? Então, a gente é mortal. Então, a gente não pode, porque está contrário aos meus pensamentos, ou no caso drástico de uma morte, eu perder minha fé. Mas não significa, gente, que a gente não sofra, que a gente não sinta. Você sabe que dependendo do ministério, que você é um ministério de cura, ele é muito duro. Ele demanda uma vida de oração muito, porque você vive com a outra pessoa. Eu já acompanhei, eu não tenho ministério de cura, tá? Mas eu teve uma época que eu e uma amiga que tinha ministério de cura, eu tenho ministério de profecia, parecia muita gente chamando a gente. E a gente acompanhou a pessoa com câncer, teve gente que sarou, teve gente que não sarou. Mas eu vou te falar, teve uma pessoa assim que eu rezei semanalmente, meses, a pessoa vivendo quimioterapia, e é duro, tinha dia que eu chorava até quando chegava na minha casa, porque assim, mas isso não quer dizer, assim, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo. Deus me reconstruía, me ensinava também, e os familiares dela, e tanta coisa, isso da cura interior que a gente está falando. Mas é importante vocês entenderem isso. Tem sofrimento, por isso que Jesus padeceu, morreu de cruz, para mostrar para a gente que estar com Deus não significa uma superpoderes, uma imunidade, ou que nada vai dar errado, principalmente aos olhos humanos, assim. Tenham consciência, assim, Jesus, ele está do seu lado como aquele melhor amigo. Você segura na mão e você vai vencer qualquer provação. Entendeu? Você vai passar qualquer dificuldade, você vence. Mas é difícil, e é luta, e dói. Tem um monte de coisa que dói. E assim, e às vezes tem essas... É duro, gente, rezar e não ter a cura. De criança me derruba, entendeu? Isso aí me derruba, eu fico ruim dias. Sabe? Mas faz parte da caminhada. Acho que médico, né, enfermeira, gente que lida com essa área de saúde, eles também vivem isso, assim, no dia a dia, e eles também não podem perder a fé deles. Eles perdem paciente, eles conseguem outros, eles veem que alguns inexplicavelmente são curados. Eles veem isso todo dia. Então, assim, o cristianismo é muito assim no nosso dia a dia. A gente tem que pôr Jesus. Tem um santo que eu não vou lembrar quem é, que falava assim, eu encontro Jesus no meio das panelas. Ou seja, coisa do dia a dia. O cristianismo ele tem que ser vivo e dentro do nosso dia a dia. Os carismas são tudo assim interligados, manifestam fortemente no momento de oração, mas é para te capacitar para viver uma vida mais plena. Beleza? Terminamos hoje? Galera, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, tá todo mundo aí, deve estar todo mundo... Acho que tá todo mundo dormindo, desligaram a câmera, só o Gustavo, né, Gustavo? Você tá aí, né? Só, tá tudo feito. Tá. Se você quiser, eu ligo a câmera, Vande. Você não vai perguntar, Bruno? Cadê aquela pergunta tua? Você vai dormir com essa dúvida aí?